Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos conosco Edson Mackenzie, escritor, educador e conselheiro de negócios, autor best-seller e especialista em investimentos. Mackenzie é fundador da Business Design Academy e foi diretor no fundo de investimentos americano The Venture City e na Bossa Nova Investimentos. Ele também é o criador do Videolog.tv, a primeira plataforma global de compartilhamento de vídeos, reconhecido como um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Mackenzie é mentor de diversos conselhos consultivos e foi eleito o melhor mentor de negócios do Brasil no prêmio Startup Awards. Mackenzie, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigada, Eu obrigada. que agradeço, Lilian, que honra, que prazer estar com você. Primeira vez que a gente grava alguma coisa juntos, a gente conhece há tanto tempo, admiro super o seu trabalho. Obrigada, e o seu também. Que honra estar com você aqui. Obrigada. E com certeza vai ser uma conversa muito boa, porque você tem muita história, já te vi em muitos palcos. A gente só se encontrava pelos palcos, né? Verdade. Em vários lugares do Brasil, Exato. Tô palestrando num lugar, daqui a pouco eu cruzo. Mas quem? Não, palestrei em tal palco, palestrei em tal lugar. Isso é muito legal, porque são pessoas do ecossistema que estão ali para transformar, para entregar, e você entrega muito. O seu conteúdo é muito esperado, as pessoas gostam. Já tive a oportunidade de ver palestra sua, do conteúdo de pitch, entre outros, que você fala de empreendedorismo, onde você está sempre ajudando o ecossistema, né? É porque a gente é de bastidor, né, Lilian? O palco é só uma extensão do nosso trabalho, é um pouco do que a gente faz de maneira complementar, porque no dia a dia a gente está ali ligando, fazendo negócio, conectando, então a gente antes aqui, né? Agora há pouco, é tipo isso, né? É verdade. E é bom isso, né? Porque a gente consegue ter a entrega, mas ao mesmo tempo tá ali, correndo atrás, ralando, entregando as coisas, fazendo as agendas, mas fazendo também tudo que faz a gente feliz, que eu acho que o importante é isso, né? Fazer de uma forma que a gente aproveite essa jornada e que a gente entregue para o próximo o que a gente tem de melhor e sempre buscando a melhor versão, né? Hoje eu tenho trabalhado muito nesse ponto, principalmente porque eu acredito muito em legado. E eu percebo, com a quantidade de pessoas que eu participo, que eu dou no conselho, em muitos lugares, que as pessoas elas estão trabalhando de maneira tão automática que elas já pararam de pensar e de perceber por que elas estão fazendo hoje. Então, até mais profundo do que deixar é o que elas estão fazendo hoje na vida delas. Então, eu acredito que o legado, por mais que seja algo que quando a gente pensa que é algo do passado, mas precisa ser algo que tem que ser planejado e pensado no futuro, e ele é executado no agora. Isso que eu acho legal. Executado no agora, sem dúvida. Não, e o LPA e Você eu vejo como um legado também, porque as pessoas que estão assistindo, ou que vão assistir depois, estão aqui para ser transformadas, para ouvir algum insight que faça a diferença, né? Uma dica, uma mensagem, um conselho, dos convidados que estão aqui, um convidado como você, que com certeza hoje já está aqui inspirando, já está trazendo um conteúdo, já está transformando alguém que está aí assistindo. Então você aí do outro lado da câmera, acompanhe, porque hoje promete. Mas vamos lá, vamos começar já esse programa com aquela energia que o Mackenzie tem. Conta a sua história, como é que você começou? Nossa, long short story, né? Uma história longa, curta. Basicamente eu sou filho de imigrantes nordestinos, carioca, nascido e criado numa comunidade do Rio da Prata, em Bangu. Muito novo fui para a igreja, na igreja fiz teatro, do teatro fui convidado para fazer rádio teatro. No rádio aprendi a mexer nos equipamentos e acabei abrindo uma produtora de áudio, que virou uma produtora de vídeo, que da produtora de vídeo a gente acabou lançando, sem saber, o primeiro portal de vídeo do mundo. Crescemos bastante, atendemos várias grandes corporações, trabalhei desenvolvendo plataformas de vídeo para a Embratel, Oi Internet, também para o pessoal do UOL. Finalizei a carreira trabalhando, fazendo parte de vídeo da TV Record. Foi uma jornada muito bacana de aprendizado. A própria internet mudou. Se a gente pensar que a internet comercial no Brasil começou em 98, a minha primeira empresa digital eu abri em 2002, 4 anos depois que isso. Então a gente tem uma jornada muito grande aí de aprendizado com o próprio processo de comunicação. Hoje é fácil a gente estar aqui, qualquer pessoa tem um smartphone com uma câmera. Ninguém para pensar que em 2004 aconteceu a grande convergência de mídias, ou seja, a junção de uma câmera fotográfica com um telefone, hoje tudo isso num equipamento só. Então passei por várias temporadas de internet. E é muito doido isso, porque esses dias eu recebi um vídeo de um seguidor que ele achou na internet uma palestra que eu fiz na Casa Gafanhoto ainda, aqui em São Paulo, tem mais de 20 anos atrás, eu falando de como seria o futuro da televisão. E quando você assiste o trecho da minha apresentação,
falo assim, nossa, que esse cara é louco, tudo que ele falou há 20 anos atrás está acontecendo hoje. Isso é muito... Ah, vou te perguntar de futuro hoje também, Ai, já cheguei em perguntas de 12, futuro. 15, 22, não é Excel. Exato, já vamos repetir os números aí, né? É muito bom. Mas falando nisso, né? Quando a gente fala de futuro, aí a gente olha também um segmento que está relacionado a investimentos, que você está muito envolvido. Como é que você começou a investir no ecossistema? Conta esse caminho também, porque na sua própria biografia você participou também como diretor numa Venture Capital, né? E também participou na própria Bossa. Conta pra gente um pouco desse segmento. Eu comecei a empreender em 2014 no Videolog.tv e ao longo desse processo o próprio ecossistema de startups estava se formando. E à medida que a gente ia ganhando experiência, ia conhecendo novos negócios, novas oportunidades, novas empresas, e eventualmente se ajudava aqui e ali, eu colocava um pouquinho de dinheiro aqui e ali para diversificar o seu processo de investimentos. Quando a minha empresa quebrou, eu comecei a dar palestra, fazer consultoria, viajar, e estava numa mesa com o Pierre Schumer, com o João Kepler, e eles falaram que iam abrir a Bossa Nova Investimentos. Eu falei, olha, sigam em frente, se precisar de ajuda, me chamem. E me chamaram, acabei sendo o primeiro contratado da Bossa Nova, ajudei ali na estruturação até a empresa crescer e ser vendida para o Banco BMG. Foi uma fase super bacana, que eu aprendi muito e até hoje eu aprendi e tenho muito conhecimento dessa época. Depois eu acabei abrindo uma consultoria de transformação digital, atendendo grandes contas, porque não queria mais falar com o empreendedor de maneira alguma. Como você pode ver, falhei nisso também, né? Voltei a falar com o empreendedor logo depois, porque fui convidado para trabalhar num fundo de investimento em 2020 nos Estados Unidos, na The Venture City, e fiquei lá por 3 anos e foi maravilhoso trabalhar com empresários latinos e brasileiros em todo o mundo. Então, meu papel era ser essa ponte entre negócios de brasileiros ou de negócios latinos com fundo. Foi ótimo porque eu aprendi muito sobre uma nova cultura, uma nova forma de trabalhar com pessoas de fora do país. E foi incrível esse processo, aprendi bastante. E meu contrato terminou no final de 2023. Quando eu fui voltar a falar com o meu mentor, João Kepler, ele me recomendou pensar em algumas coisas. E ele acabou me convidando para trabalhar com ele na fundação da Equity Fund Group. Esse fundo privado, não é bem um fundo, mas é uma empresa de participações, onde a gente aporta conhecimento, estratégia. E foi ótimo porque nesse processo resultou no processo de sociedade. Então hoje eu sou sócio da Equity Fund. Hoje a gente tem mais de 50 empresas no portfólio e estou ao lado do Kepler, né, que é uma pessoa que eu admiro e respeito tanto ao longo do tempo. É muito bom estar com ele ali nesse processo. Aliás, o João Kepler esteve conosco na temporada anterior do LPA e Você. Aliás, foi muito bom o conteúdo que ele trouxe. Um amigo, um mentor também, uma pessoa que eu admiro muito. É muito especial você trabalhar com as pessoas que você admira, né? Eu acredito sempre que... É fundamental. É porque as pessoas acham que um ambiente de trabalho bom é um ambiente com puff colorido. Não, é você trabalhar com pessoas geniais. Então, eu não canso de dizer... Eventualmente as pessoas me perguntam assim, nossa, Mark, mas o Kepler é isso tudo mesmo? Quando você está com ele, eu falo, desculpa, cara, não é. Assim, queria muito que você pudesse estar com ele todo dia para ver que ele é muito mais. O que vocês veem no palco é só um pedaço, assim, um cara muito fora de série. E me ensina muito, me orienta muito. E por me ensinar muito, me orientar muito, a gente estava ano passado num evento nos Estados Unidos. Domingo eu estava bem cansado, estava meio deprimido e triste com algumas coisas. Ele insistiu muito para que a gente fosse dar uma caminhada no parque e eu não queria muito. Aí acabou que a doutora Cris me chamou e falou, desce, você arruma e vem. Doutora Cris, incrível, doutora Cris, esposa do João, uma amiga. Para o João eu consigo dizer não, para ela não consigo. Não tem como dizer não para a Cris. Ele me chamou o dia inteiro, eu falei, não. Ela me ligou, ela já está pronto. Eu falei, pronto para quê? Ela, estão passando para te pegar. Eu falei, sim senhora, desci, me arrumei. E caminhando com ele no parque, ele falou, olha, você precisa, cara, ir, voar, se desenvolver, porque você tem muito conteúdo, você conhece muita gente, você está aí, eu preciso de gente para dividir o trabalho, porque o meu trabalho, eu confesso hoje que é muito fácil, né? Ele conecta as empresas, aí passava para ele passava para mim, meu trabalho era avaliar, dizer não para ele, então ficar por trás das câmeras. Então, vir para frente da câmera, aparecer mais, falar mais, é algo que eu sempre evitei muito. Mas você fala bem, mas eu sou... Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. E eu uso o humor, eu uso a brincadeira, eu uso... Para descontrair como um escudo, né? Para poder falar para as pessoas. Enfim, nesse processo resultou de uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Ele falou, por que você não tira aquela sua ideia do papel?
eu falei, primeiro preciso colocá-la no papel. Aí coloquei no papel, vi que fazia sentido e eu lancei a Business Design Academy, que basicamente é uma plataforma de educação e geração de negócios, onde eu ajudo pessoas a se qualificar e se capacitar para poder crescer, desenvolver novos negócios e até captar investimento. Então tem sido muito legal, a gente lançou em final de setembro de 24, então a gente entrou aí no último trimestre do ano de maneira bem intensa, abrimos 2025 já com quase R$500 milhões captados e operados. Isso é muito legal para um protótipo, para algo que eu estava fazendo meio no part-time, e isso me obrigou a sair das minhas operações como head de operações da Equity Fund, me mantendo só como sócio e acompanhando os negócios de maneira mais intensa. Excelente, ou seja, mesmo que tenha altos e baixos, o importante é ir buscando o equilíbrio e aceitando que você pode encarar novos desafios, e aí agora você já criou uma nova oportunidade, tirou do papel que você colocou no papel e está fazendo acontecer, e com certeza você vai crescer isso, vai ajudar muito mais gente, porque na hora que você é investidor, que você tem a mentalidade de investidor, você não está pensando em uma pessoa só. Na hora que você ajuda um empreendedor, e isso que é muito importante, graças a Deus eu tenho a oportunidade também de estar atuando como investidor, através de fundo e algumas coisas de forma direta, na hora que você investe numa startup, você está investindo na possibilidade de criação de empregos. Você não está ajudando uma pessoa. Se aquela startup tem 5 funcionários que seja, você está ajudando 5 famílias. Então, a gente pensar dessa forma é super importante. Então, o investidor, ele tem muito isso. Ele tem que entender que ele não está ali só pelo capital, investimento financeiro e retorno, porque é investimento muitas vezes de risco. Então, a gente não sabe se vai dar certo, se 100% vai dar certo. Óbvio que você vai analisar onde você está colocando o seu caixa. Mas é diferente de um banco que está colocando um aporte financeiro, né? Então, a gente sabe que ali tem um propósito, a gente está junto e a gente quer ajudar as startups. E eu vejo que dessa forma, quando você cria esse seu método, né, a empresa que você criou, desculpa, só pegando aqui o nome de novo, a Academy, que você construiu, esse método que você construiu, essa empresa, você está ajudando, porque você vai pegar um modelo de negócio que está começando ou que já está no processo de validação. Você faz uma junção de estar entregando a sua capacidade, né, o seu seu intelecto, ou até mesmo investimento financeiro, para atracionar e ajudar muito mais gente. Conta um pouco mais, porque eu acho que as pessoas têm que entender como que funciona. O que eu aprendi com o Kepler nesse tempo é que a gente precisa fazer isso não pelo dinheiro, porque dinheiro por dinheiro a gente acaba conseguindo. É engraçado, né? O dinheiro é uma coisa que vem com muita facilidade, mas muito mais por transbordar. E ele sempre falava de transbordo. E eu sou mergulhador, eu amo mergulhar e para mim tudo que envolve água é a minha essência. Eu uma vez estava numa conversa com algumas pessoas perguntaram onde as pessoas encontravam Deus. Eu encontro Deus embaixo d'água, entre os peixes e a 20, 30, 40 metros de profundidade. Então, eu comecei a perceber que essa é um pouco de toda a minha essência. Os exemplos que eu dou, tudo que eu vou, das analogias, quando eu quero ensinar, eu gosto de usar usando o mar como inspiração. Então essa é a minha metodologia. Eu criei uma jornada hoje que ela tem 4 estágios, bússola, mapa, navegação e farol. A bússola basicamente é uma imersão onde a gente ajuda a definir um diagnóstico de negócio. O mapa, a gente pega esse diagnóstico e transforma ele num plano de ação. A navegação é a assessoria para a implementação desse plano de ação e o farol é onde a gente quer chegar. Então são vários faróis. A gente brinca que o farol é o Master Mac, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de conectar a nossa rede para gerar novas oportunidades. E no Master Mac a gente tem desde visitas técnicas a experiências mais imersivas de verdade. Então uma visita técnica que a gente fez foi, levamos os nossos membros para Sweet Secrets, que é uma casa, é uma doceria bar de negócios aqui em São Paulo. Mas não é só ir lá para ir para um bar. Nós falamos com o dono explicou para a gente qual era a história do local, como que funcionava, todas as etapas, por que aquele lugar era importante. Na visita técnica, por exemplo, na mergulho, levamos todos os nossos membros para mergulhar, então demos uma aula sobre gestão de projeto, colaboração, integração, confiança, planejamento, usando o mergulho como pano de fundo e equipamos todo mundo, jogamos dentro da água. Então, é um pouco disso tudo que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Olha que incrível, gente. E sabe qual é a primeira regra do mergulho? Nunca mergulhe sozinho. Nunca mergulhe sozinho. Por que isso? Na hora que ele está fazendo esse trabalho, ele está mergulhando junto com outras pessoas. E as pessoas não estão indo só, estão tendo ali ele lado a lado, junto nesse processo de
imersão ou desse mergulho para poder desenvolver os negócios. O mundo Muito dos negócios usa muito as expressões do mergulho, da navegação para falar. Então, onboarding, briefing, debriefing, tudo isso está conectado ali diretamente com o mergulho. Por isso que eu amo tanto esse modelo. Excelente. Agora a gente vai fazer um break e voltamos no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui para a nossa conversa, que está muito interessante. O Mackenzie já explicou sobre o método dele, inclusive explicou sobre o mergulho, né? Sim. E o empreendedor, ele tem que realmente mergulhar no que ele está fazendo. E mergulhar de cabeça. Você acredita que é dessa forma? Eu acredito que existe um mar de oportunidades que as pessoas geralmente elas não olham direito. E é engraçado quando o empreendedor vem falar comigo para pedir investimento, por exemplo. Eu falo, olha, investimento sem direção é igual combustível. Você está no meio do oceano com um barco pedindo combustível em vez de pedir uma bússola. Você pode estar rodando ali em círculo e não chegar a lugar nenhum. Então, eu acredito que a navegação, o mar, o mergulho tem tanto para nos ensinar, tanto para inspirar. E eu te confesso, Lilian, que desde que eu comecei a
esse sempre foi um hobby. É engraçado isso, porque quando a gente consegue transformar um hobby em trabalho. Eu sempre fui muito apaixonado pelo mar. Eu gosto de estudar sobre isso. Por exemplo, você sabia que existe um titã chamado Oceano, né? Oceano, na verdade, os titãs acreditavam que as águas eram um grande rio, então que não eram o mar, né? Então o oceano era como se fosse um grande rio, então muitas divindades ali que eram rio. E esse foi um dos poucos titãs que, mesmo com a guerra entre os deuses e titãs, foi o único que teve que manter o respeito. Teve o respeito dos deuses que venceram. Poseidon acabou assumindo como o grande deus dos mares, mas ainda assim ele manteve lá o oceano como parte da sua corte. Então isso foi muito interessante. Então a mitologia grega, a mitologia romana, outras religiões, outras culturas, todas elas têm muita profundidade, muito acesso ao mar. Isso é muito interessante. Muito interessante. Eu sou só um pescador. E o mar é um pescador. Aliás, um pescador, sim, que busca e pega bons peixes. Isso que é importante. O ponto não é ser um pescador, é o tipo de peixe que você está pegando. Que eu acho que na hora que a gente está nesse mar de startups, porque é um mar também, são muitas startups, a gente tem que olhar o que é bom, o que não é bom, e é difícil muitas vezes saber identificar exatamente onde colocar o seu dinheiro, onde colocar o seu tempo. Tem que ser muito criterioso, tem que conhecer. O que você valida normalmente? Eu olho muito o PMF, se o produto tem um product market fit, ou se faz sentido com o mercado. Eu gosto de olhar muito os founders. O que você olha quando você vai olhar um investimento em startup? Trazendo para a analogia do mar, uma das coisas que mais me encantam quando eu estou no mar é olhar o horizonte. Então, gosto sempre de ter a visão de futuro, de imaginar onde aquele negócio pode chegar, quais os lugares que a gente pode chegar a partir dali. E eu gosto muito de olhar a visão de futuro e a determinação do empresário, do empreendedor. Acredito também que o empreendedor que sabe navegar, mesmo sem instrumentos, mesmo sem um GPS, consegue usar a orientação natural das estrelas, e se alimentar do próprio mar, é como se fosse um empreendedor que consegue lidar com o que ele tem, o empreendedor bootstrapping, porque apesar dele ter muita fartura, muito investimento, ele consegue viver do próprio mar, que é um ambiente com muita abundância. Então eu sou um apaixonado pelo mar, e se você deixar aqui, eu vou ficar contando várias histórias de pescador aqui, que são muito interessantes. Mas essa analogia é muito boa, até porque quando você olha o bootstrap, aquele que faz o próprio investimento, né, com dinheiro próprio, ele está ali realmente tentando, ele acreditando no negócio, está tentando fazer acontecer. Então, quando você olha o investidor bootstrap, é muito mais fácil você vir para investir com ele também, porque você sabe que ele colocou o dele no risco. Ele está ali realmente engajado para fazer aquele negócio ir para frente, porque ele colocou o dinheiro que ele tem no risco. Ele não simplesmente só fez uma captação e começou com um dinheiro externo sem ter colocado nada em risco ali dele, né? O que eu acho muito interessante da analogia da navegação, do mar e do mergulho, é que você entra numa situação onde você continua aprendendo no coletivo, mas executa no individual. A gente muitas vezes encontra empresários e empreendedores com que acreditam que sabem muito, que têm muito acesso, que já navegaram por outros mares, e aí eventualmente quando eles saem dessa posição de humildade em relação à grandiosidade do oceano, eles acham que eles podem absolutamente tudo, e aí é onde comete um erro, onde eles acabam tomando iniciativas não muito legais. Hoje mesmo eu falei com um empresário, com um empreendedor, que ele tinha tanta confiança no negócio dele, ele não estava enxergando coisas muito óbvias, e eu tive que ser o portador de notícias não muito boas e falar: seu negócio é ruim, ele vai quebrar, e porque você não está olhando isso. Tomara que ele me escute e que ele mude um pouco dessa postura. Mas, enfim, muitas vezes esse tipo de navegador acaba não ouvindo e é o primeiro a naufragar. E é importante esse cenário de você entender o feedback. Óbvio, você vai entender o que é para você, porque muitas vezes você tem que ver se é um feedback construtivo. Você é uma pessoa experiente, conhece do tema, já vivenciou isso com muitas startups, então faz todo sentido ele ouvir esse feedback. E quando você traz esse tema, me remete muito ao tema de conselho consultivo. Porque o conselho consultivo, que você faz parte de diversos conselhos, eu também tenho a oportunidade de ser conselheira consultiva em startups e até em institutos, ele é fundamental. Porque ele está ali para você gerar insights que são importantes, identificar coisas que a pessoa não está vendo, porque está ali na execução, está dentro da operação,
E cabe ao CEO, a pessoa da startup, o founder da startup, tomar a decisão ou não se ele quer aquele conselho. Como é que você atua em conselho consultivo? Conta pra gente. Geralmente eu sou aquela pessoa em conselhos que ouve os lados e tenta criar os múltiplos cenários para onde aquela decisão, aquela opinião que eu vou emitir. E é engraçado que muitas vezes num conselho consultivo, o empresário ele já sabe as respostas. E ele às vezes só precisa ouvir de uma outra pessoa. Então, eu sempre me limito, muitas vezes no conselho, por mais que eu já saiba uma resposta, de provocar o empresário, provocar a pessoa que está ali liderando aquela reunião a pensar, a raciocinar comigo na mesma aquela direção. Então, eu tenho algumas técnicas, por exemplo, eu evito falar sim e não, eu falo Sim. e se e por que não. Então, estou sempre provocando para que ele possa ter novos caminhos e novas saídas. Eu gosto da questão do conselho consultivo porque é um atalho que o empresário pode tomar para alguém que já fez aquilo que ele está querendo fazer. É um baita de um investimento. Estava comentando com você agora há pouco tempo que quando a empresa ela consegue ter a maturidade de que ela pode sim chamar uma pessoa de fora para ouvi-lo, para simular um ambiente de teste do que ele está fazendo, é uma empresa que está já num estágio muito avançado para onde ele pode chegar. E eu falo isso independente de você poder pagar ou não pelo conselho. A questão que eu vejo muitas vezes hoje são muitas empresas à deriva, principalmente porque elas simplesmente não querem chamar uma pessoa e meio que criar um ambiente de uma simulação para que elas possam saber se elas estão indo para um caminho certo ou errado. E o aspecto do conselho consultivo, muitas vezes ele pode ser criado com um grupo. Você pode convidar um amigo. Não consigo ainda ter capital de investimento para criar o conselho consultivo, mas você pode convidar um amigo que tem um skill que te agrega, claro, um amigo que vai agregar para aquela sua startup, para aquela sua empresa. Você pode criar um modelo com ele, por X meses ainda você não tem retorno financeiro, mas depois, se eu chegar no patamar X, eu consigo te dar uma participação acionária, ou você consegue ter um retorno financeiro em cima da minha startup. Criar um modelo, se cria modelos, né? Hoje eu trabalho como eu estou desenvolvendo hoje, eu voltei a empreender, né, na BDA, na Business Design Academy. Hoje estou trabalhando com 2 modelos. O primeiro modelo é o modelo de Build in Public, ou seja, eu estou construindo em público. Então, todos os pontos positivos, pontos negativos, feedback, coletando muito feedback da minha base, dos meus eventos, toda hora conversando com eles. Então, quanto mais eu converso com a minha base, mais eu aprendo do que eu estou fazendo. E o modelo e quando eu vendo hoje um título, então eu vendo um membership, eu vendo uma adesão ao programa, e a pessoa sabe, olha, você está comprando para você olhar os meus bastidores. Quero te mostrar o que eu estou fazendo. Então, já estou te antecipando. Você não vai ver coisas perfeitas. Hoje, quase todas as minhas reuniões eu gravo em vídeo. E eu peço para o meu editor separar corte para colocar dentro do nosso ambiente privado, por exemplo. Então, a pessoa vai ver lá, eu chateado, eu triste, eu com o cabelo em pé, contando para as pessoas, tendo que explicar. Hoje mesmo eu tive uma reunião onde me questionaram uma coisa, eu falei assim, você já leu o documento? Você já leu? Então, assim, o empresário que hoje faz parte da nossa comunidade, ele me vê às vezes ali tendo que falar o óbvio. E hoje eu tive que falar uma coisa para o meu time que me doeu muito. Eu falei, olha, se eu tiver que continuar explicando o óbvio, eu preciso repensar o processo. Então eu falo, tem coisas que eu falo no dia a dia que só muito tempo depois que vão para a palestra. Então hoje minha ideia de documentar todo o meu processo de construção é que os empresários possam entender todo o processo do que está acontecendo ali por detrás das câmeras. E o segundo modelo é um modelo onde eu convido meus próprios funcionários, minha própria equipe, para ser meu conselho. Então eu trabalho hoje num modelo diferente do modelo tradicional, que é o modelo onde você tem o modelo waterfall, o modelo cascata, Sim. onde você tem diretor, gerência, onde você tem essas unidades de negócio. Eu trabalho hoje por squads. Então, eu empodero como uma das coisas que a gente vende é a cultura organizacional. Então, a gente vende os squads. Então, eu conto para o próprio squad como ele pode se autorregular e criar seus próprios processos. E é interessante que as próprias pessoas, elas enxergam o que acontece de bom, acontece o que chega de errado. Então, isso é muito legal. Então, mesmo que você não consiga, nesse momento ainda, convidar externamente pessoas para participar do seu conselho, construa um ambiente seguro interno, onde os seus funcionários possam compartilhar com você o feedback que ele está tendo. E não deixa de ser um cenário intraempreendedor, né? Porque você está dando a oportunidade dessas pessoas dentro da sua empresa te darem novas ideias, que podem surgir, inclusive, novos modelos de negócios.
Eu gosto muito desse cenário entre empreendedores. Você está permitindo que as pessoas que estão dentro da sua empresa tenham essa visão empreendedora, se desenvolvam também como empreendedores. E aí dali pode permear diversos tipos de ações e programas, até mesmo desenvolver produtos novos, criar uma área de Open Innovation também, porque Open Innovation você pega uma pessoa de áreas diferentes, né? E somam essas pessoas para poder pensarem em algo novo e sugestões novas. Então eu acho que é muito uma mudança de mindset. Eu vejo isso como uma mudança de mentalidade, pensar de forma diferente, de forma aberta, e não, como você mesmo disse, o modelo Waterfall, onde você tem uma hierarquia muito grande, né? Deixar uma colaboração muito maior. Hoje mesmo eu conversei com um parceiro e sugeri um projeto. E a pessoa falou assim, Mac, eu adorei a ideia, só que eu não tenho braço. Eu falei, você não tem braço porque você continua contratando só braço. A partir do momento que você contrata a cabeça, você vai entender que você tem muito mais coisa para fazer e muita mais capacidade. E eu mostrei para a pessoa, no papel, o que a gente poderia fazer para ganhar mais dinheiro juntos. Aí a pessoa falou, nossa, agora faz sentido. Então essa é a primeira dica para os nossos empresários aqui, né? Não contratem braços. Contratem cabeças. Contratem eu adorei cabeças. Isso. Eu adorei, muito bom. E eu quero saber mais aqui. Você ganhou um prêmio do Startup Awards. Conte pra gente como é que foi ganhar esse prêmio, o que ele representa, como é que funciona. Os prêmios eles são super bacanas porque eles são reconhecimentos públicos de duas coisas que você faz no privado. Eu gosto disso porque é engraçado porque era um prêmio que era da Microsoft. Esse prêmio foi muito bacana porque chamava Spark Awards no passado. E eu era um dos divulgadores, né? A gente chama de evangelistas da Microsoft, das suas tecnologias. Então, eles sempre me convidavam para fazer mestre de cerimônias. Como eu falei, eu tenho um DRT de radialista, trabalhei com televisão, então eu sou comunicador, sempre gostei do rádio, então eu sempre era chamado para fazer essas atividades. E quando a Microsoft saiu do prêmio e passou o prêmio para a Associação Brasileira de Startups, eu vi uma oportunidade de sair da função de ser apresentador, porque todos os anos a gente falava, olha, Mac, você foi muito recomendado, só que a gente não pode deixar você competir porque você está dentro do projeto. Então eu falei, deixa eu então parar de trabalhar no projeto e ver se você continuar sendo recomendado. E foi legal, porque eu fui recomendado a primeira vez, acabei ganhando, fui recomendado a segunda vez, e aí acabaram criando novas regras para que quem ganhou já não pode ganhar novamente. Vai entender, né? Então, criaram essas regras, foi muito interessante. Gosto muito de startups, eu sou um dos pilares da construção do ecossistema de startup no Brasil, não tenho a menor vaidade de falar isso, muito orgulho de ter ser parte disso. Porém, as startups hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça, te confesso. É uma galera nova. Eu acredito que muito da juventude hoje é uma juventude que não aprendeu a esperar, não aprendeu a respeitar os mais velhos, uma juventude em que fica brigando com a mãe para poder sentar no lugar da coleguinha na janela do avião. Então, é uma juventude onde que muitas vezes não sabe respeitar. Eu sou de uma época que eu ouvia samba dizendo respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, tem uma galera que não sabe muito respeitar e hoje eu vejo que o ecossistema de startups, muitas vezes, ele é quase que um trabalho social. Eu sou um filântropo, trabalho com várias ONGs, gosto de trabalhar e para mim ficou mais fácil quando eu passei a olhar para o ecossistema de startups basicamente como um trabalho social. Algo que eu vou dedicar tempo, dinheiro, recursos, basicamente para ajudar a construir, mas não necessariamente algo que possa fazer dinheiro. Ok. Isso é uma crítica pesada, talvez seja até difícil falar isso assim num vídeo, acho que nunca tinha falado, mas é em especial um ponto de atenção para muitas vezes, muitos empreendedores que se lançam nesse ecossistema com um rei na barriga e entender que tem muita startup que fatura muito menos do que uma padaria. Eu conheço muita padaria que fatura muito mais que startups. Sem dúvida. Quando eu comecei a estudar startups, a gente não tinha muitas startups no Brasil. Quando a gente chegou, por exemplo, na minha época de contar, 25, 26 startups unicórnios no Brasil, na mesma época, só o Paraná, só com as cooperativas de crédito, já tinham mais de 40 valendo mais de $1 bilhão cada uma. Então, startups são legais, mas tem o seu momento de entender o seu lugar. E também entender quando você está investindo em startup, como e através do quê. Por isso a gente vai falar disso no próximo bloco e destrinchar um pouco mais sobre esse assunto de investimento em startup. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso.
Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui, o nosso papo agora vai ser mais focado agora no cenário de investimento startup, porque o McKinsey ele foi duro aqui, ele disse, olha, tem startup que fatura muito menos que uma padaria, realmente tem, gente. Eu acho que a mensagem que ele está trazendo aqui é, olhe, não é porque seu amigo chegou para você e falou, eu tenho uma startup, vem cá, é tanto, vem investir. Tem que entender o modelo de negócio, tem que entender se esse modelo tem tração. Profissionalizar. O problema, não, às vezes, não é nem quanto o amigo. Acho que o amigo, ele tem... o amigo é até melhor, né? É até melhor, porque ele tem liberdade para você, para chegar contar. E falar. O problema é quando você vê uma pessoa, marca uma reunião com você
e não quer nem te contar a ideia porque você tá... Você tem que assinar o NDA ainda. Assinar o NDA. Começa por aí, tem que assinar o NDA para te contar uma ideia que é mais do mesmo, entendeu? Então, isso para mim é o que me mata. Eu também. Quando vem com esse negócio, vem assinar o NDA que eu vou te contar. Desculpa, gente. A primeira coisa que eu falo, olha, desculpa. Meu tempo. Eu não vou falo copiar assim, a sua ideia. Não, a minha resposta é a seguinte, ó, qual é a probabilidade de você ser um alecrim dourado com 8 bilhões de pessoas no mundo, só você ter tido essa ideia? Então, assim, nem me conta. Ou então, se você quiser me contar, se você quiser seguir em frente, eu vou te garantir que ao você começar a sua ideia, eu vou te contar se eu tenho alguma coisa na minha rede que compete com você diretamente. Mas eu vou te garantir que eu vou te contar isso agora. Para depois você não falar que eu estou roubando a sua ideia. Porque, cara, na boa, no passado eu até falava que ideia não valia nada. Ideia vale muito, sabe? Ideia é um negócio muito legal. Sabe qual a maior distância do mundo? É entre o coração, a cabeça e a boca. Quando você consegue sonhar uma coisa com o coração, sintetizar na cabeça e comunicar isso. Tem muita coisa que morre nesse meio do caminho, esse meio metro mais longo do mundo. Então, quando você consegue sintetizar isso, contar para outras pessoas, já é muito legal. Então, ideias são muito bacanas. A questão que diferencia é a sua execução. E quem te fala não é um teórico, é um prático. Sim. Eu fui fundador do primeiro portal de vídeos do mundo. Eu lancei junto com o Ariel em maio de 2004. Hoje, a maior referência desse mercado chama-se YouTube, nasceu em fevereiro de 2005, 9 meses depois. E os caras são infinitamente maiores que a gente. E entre o Videolog e o YouTube nasceu o Vimeo, Metacaf, Dailymotion. Eu posso te falar dezenas de plataformas que surgiu. E só o YouTube é o que o YouTube é hoje. E está tudo bem. Então, a capacidade de execução, histórico, é isso que conta. Então, o empreendedor de startup, quando eu estou sendo duro, e eu vou continuar sendo duro, nós que trabalhamos com esse ecossistema, orientando, capacitando, profissionalizando não só empreendedores, como também investidores. Porque os investidores precisam entender o que eles precisam pedir, como eles precisam pedir, para que eles precisam pedir. Eu acho, inclusive, muito bacana programas de entretenimento como esses programas que hoje os empreendedores vão lá contar suas ideias e o empresário vai lá e conta, quero 30, quero 40, quero 50. Aquilo ali é entretenimento puro. Eu acho ótimo e maravilhoso esses programas. Inclusive, já apoiei alguns deles, sou amigo de pessoas que estão nessas bancas. Mas aquilo ali é entretenimento. Depois que o avaliador faz a proposta, aquilo ali vai para uma equipe para validar se tudo que foi falado vai ser. E muitas vezes aquelas propostas caem 10, 20, 30%. Tem que ter due diligence, tem que validar ali se as informações estão certas. Tem uma série de KPIs que tem que ser analisados. Desde CAC, qual o custo de investimento, qual o custo de aquisição do cliente, se tem churn, ou seja, se a empresa está perdendo, o funcionário não está. Qual que é o modelo de negócio realmente que ela está atuando, tem mercado para aquilo, tem tantos KPIs, tantas coisas para olhar, tem faturamento recorrente, que a gente chama de MRR, quanto que ele está faturando no último ano, que é o LTV, ou seja, tem muita coisa para ser olhada, não é simplesmente cheguei, sentei do seu lado, não quis contar a ideia para você, ainda quer investimento, né, Max? São dezenas de parâmetros, né? E tem parâmetros ocultos também. Eu, por exemplo, quando eu vou avaliar um negócio, um parâmetro que eu posso falar aqui, eu trabalho com Quick Ratio. Ou seja, que ainda mais se for uma empresa de software, então a quantidade de novos clientes mais a quantidade de clientes recuperados dividido pela quantidade de cancelamento, de churn. Então, quando eu faço esse cálculo para entender o quanto mês a mês aquela empresa está crescendo. Um comparativo disso para você que está em casa entender é na época da pandemia, quando falava assim, o índice de crescimento da pandemia é de tanto, então o número de mortes dividido pela quantidade de tempo. Então é esse mesmo indicador que a gente usa hoje para entender o crescimento de uma empresa. E o que é doido é você encontrar empresas que, por exemplo, estão faturando nada, ou estão só no PowerPoint valendo 10, 12, 15 milhões de reais. Eu ia falar sobre isso. E aí pedem aqueles cheques gigantescos e ainda tem fundo que ainda oferece, ainda oferta, mas é muito difícil. É porque e sendo muito transparente agora, assim, eu que trabalhei com fundo americano, muitas vezes é mais arriscado para o fundo ficar com o dinheiro do que deixar o dinheiro num negócio extremamente arriscado. Então, para o fundo, às vezes é melhor ele botar dinheiro na rua porque ele está validando algumas coisas. E outra coisa também interessante... Mas isso tem mudado, porque eu lembro que eu vi a CB Insights de 2024, onde tinham dados que essa quantidade de cheques tão altos estavam diminuindo. Eu acho que estão diminuindo, principalmente porque muito amadorismo no empreendedorismo, em especial de startups. Um exemplo que eu quero te dizer é, por exemplo, quando o empreendedor quer fazer um contrato de veste, né, que é aquele contrato onde o investidor vai vestindo o seu investimento, ou, por exemplo, quando ele faz um contrato de mútuo conversível. O que é um mútuo conversível?
Basicamente é um empréstimo. Você é um mútuo. Eu falo assim, Lilian, eu gosto muito de você. Você fala, é mútuo. Então, o gostar aqui é mútuo. Então, eu estou dando o meu gostar, ela me devolve o gostar dela. Isso é um mútuo. Então, é um contrato de mútuo. Então, você empresta dinheiro e você dá dinheiro para a pessoa e ela te devolve um contrato que te dá direito à parte da empresa dela no futuro. Então, você está antecipando uma venda futura. Esse é o contrato de mútuo. Mas o doido é quando o empreendedor ele quer te trazer para um contrato onde você tem, por exemplo, um post-money valuation. Então, eu não sei quanto a empresa vale, eu não sei quanto ela vai faturar, então eu quero, por exemplo, R$1 milhão e lá na frente eu quero descobrir quanto essa empresa vale e eu te dou 20% de desconto. Ou seja, você não tem nada, você tem uma ideia na sua cabeça com 100%, quase 100% de risco para o negócio quebrar e eu quero seu dinheiro para fazer algo que vai acontecer lá na frente e se a coisa der certo eu te dou só 20% de ganho de capital. Isso é loucura. Acho que faz sentido, acho que é um bom modelo para a gente validar um negócio na fase inicial, mas a quantidade de dinheiro que se coloca nessas empresas é muito arriscado. E hoje mesmo eu tive que falar com o empresário, com o empreendedor, falando para ele o seguinte, olha, eu entendo, mas eu não ponho meu dinheiro em você. Tem fundo que topa botar dinheiro em você, eu conheço fundo que topa botar dinheiro em você, eu vou arrumar um fundo para botar esse dinheiro em você, mas por que você acha que não está dando? Porque você quer aprender com o dinheiro de alguém, você quer aprender, ou você aprende com o seu dinheiro, ou você aprende dinheiro do fundo que vai saber. E ele vai me comissionar por isso. E depois que eu tiver como seu sócio, se você cumprir as coisas que você está dizendo que você vai cumprir, aí eu te faço um follow-on, eu faço um acompanhamento. Eu prefiro fazer dessa maneira porque aí, assim, meu dinheiro foi muito difícil. Eu venho de família pobre, nasci em favela, querido. E meu dinheiro foi muito difícil de ter conquistado. Você não vai gastar... Se você quer aprender, eu aprende com o seu, mas com o meu você não vai aprender, não. Com muito amor e carinho, eu sou sempre assim, né? Então, eu tenho uma amiga, uma funcionária que ela fala, engula minhas palavras com cápsulas de açúcar. Esse é meu papel. Mas é isso, você tem que encontrar investidor que te fala a verdade. Eu tenho uma história que eu disse um não para uma startup. Numa rodada de investimento, eu falei não, mas a gente explicou o porquê não. Eu e outras mulheres do meu grupo de investimento. E aí eu disse não, eu expliquei os motivos do não. Eu estava numa festa, estava eu e uma amiga, Thaís Borges, e aí a gente estava na festa do evento da Próprio Fundo. E aí chegou essa moça e falou, oi, tudo bem, você lembrada de mim? Aí eu não lembrava, porque assim... quando faz isso comigo. Então, você me deu um não no investimento da minha startup. Aí eu falei, nossa, vou apanhar aqui, né? Aí ela falou assim, mas foi o melhor não que eu tive, porque você me disse o porquê do não. Ela falou, 6 meses depois eu fiz tudo o que vocês me orientaram, e eu consegui um investimento. Então, eu acho que esse ponto que você está trazendo aqui, Mac, é muito importante para quem está ouvindo em casa. Porque na hora que você tem uma visão como essa, onde ele está ali duro, firme, dizendo como é que você tem que buscar o recurso, que não é tão fácil assim, que você tem que ter algo estruturado, você já vai mais estruturado, que a probabilidade de você conseguir um não sem estar preparado é muito maior. Eu acredito que quando você recebe um não verdadeiro, um não estruturado, um não que é claro... Sim. Ele é um sim, praticamente. Ele é muito educador, né? O não é uma frase completa. Eu amo pensar esse ponto, que o não é uma frase completa. Então, eu gosto muito de orientar. Eu acho que eu, como educador, você também, né, Lilian? Acho que esse é o ponto. Quanto mais a gente consegue educar as pessoas, melhor a gente constrói um futuro. Eu tenho uma filha, ela acabou de fazer 10 anos. E a primeira vez que ela foi à Disney, e eu vendo de família pobre, né, tendo família com muita escassez, eu falei para ela, filha, olha, você tem os seus primos, você tem sua família, e você precisa saber que você é uma privilegiada. Então, você está indo para um lugar que muito poucas pessoas têm acesso. Na sua realidade, na sua escola, todo mundo tem acesso, todo mundo vai para lá, mas da onde você vem, de onde seus pais vêm, não, isso não é uma realidade. Então, precisa que você entenda que você é uma privilegiada. Lá você vai ter acesso a isso, a isso, a isso. E ela entendeu e ela trabalhou por alguns meses, e quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi com o seu próprio dinheiro. Então, ela queria fazer algumas coisas. Então, ela fez pulseira, ela fez camiseta. Então, e hoje ela tem uma consciência financeira muito, muito bacana. Então, dizer não é muito difícil. Às vezes a gente quer dar tudo para o nosso filho, né? Então, mas dizer não é muito educador. Então, esse é um pouco do meu papel. Excelente. Que dica você daria para os empreendedores que querem buscar agora um investimento? Além dessa que você já deu aí de chamar a atenção, mas uma dica prática agora. Modelo de negócio. Tenha muita clareza do seu modelo de negócio. E um modelo de negócio significa saber o quanto o seu dinheiro, o quanto o seu negócio vai crescer. O ponto todo, Lilian, é que assim, a gente precisa entender que como funciona o mundo dos investimentos. Vamos seguir a cartilha do Warren Buffett,
que é 50% em coisas que você sabe que você não vai perder dinheiro e 50% do seu dinheiro em coisas que podem ser arriscadas. Mas não precisa ser 50% tudo em um negócio muito arriscado. Você vai crescendo, 10% em uma coisa que é um pouquinho mais arriscada, mais 10% um pouquinho mais arriscada. Diversifica o investimento. Vai diversificando até os últimos 10%. Aí pega esses últimos 10% que são muito arriscados, metade deles, 5% desses muito arriscados, investe em startup. 5% do meu patrimônio vai dar para comprar 2 balas Juquinha e uma mariola. Agora, 5% do patrimônio da Lilian Primo Albuquerque, meu querido, dá para comprar muita coisa. Então, esses 5%, cada um, você precisa entender o quão é esses seus 5% aqui. Então, por que eu estou te contando isso? Se o empreendedor tiver essa clareza do que ele está hoje mexendo em 5% do patrimônio de alguém que está botando dinheiro nele, ele vai ter muito cuidado com esse dinheiro, vai ter muito respeito por esse dinheiro, porque essa pessoa lutou muito para conseguir aquele dinheiro. E muitas vezes eu vejo empreendedor, por exemplo, sem muito respeito pelo dinheiro. Um indicador, eu falei agora há pouco sobre indicadores ocultos que eu uso, por exemplo, um indicador oculto que eu uso é o salário do founder. Então, eu não tenho salário. Isso é uma porcaria. Tem que ter um salário. Tem que ter, porque ele vai viver de quê? Se ele não está vivendo do dinheiro que ele tem ali, ele vai viver de quê? De alguma coisa. Então, ele precisa ter salário. E a segunda coisa é, o salário do founder, ele tem que ser, no máximo, o segundo maior salário da empresa. Porque se o salário do founder, do CEO, que tem equity do negócio, é o maior salário da empresa, porque ele é o mais responsável, está errado. Porque ele ganha equity, ele ganha dividendos, ele ganha participação. Quanto que se ganha numa startup? O mínimo que você precisa para viver, porque você tem a expectativa de no futuro ser recompensado por algo muito maior que você está construindo. Exato. Então, esse equilíbrio, esse indicador oculto que eu fico pegando lá nas minhas análises de investimento antes de recomendar um investimento para alguém. Muito importante. Mac, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou te falar algumas palavras e você pode me responder com uma palavra ou com uma frase. Tá bom. Tá bom? Inovação. Necessário. Resiliência. Dolorido. Mas tem que ter, né? Tem que ter. Resiliência é algo que é uma palavra muito interessante porque ela vem da química, né? Resiliência é uma palavra que você significa que quando você um fogo, por exemplo, quando está incidindo sobre o plástico ele não se deteriora, ele se transforma. Então ele se transforma em líquido e pode se moldar a outra coisa. Então isso é o processo de resiliência. Empreendedorismo. Mac. Não, acredito que o empreendedorismo vem de mediar relações. Então, empreendedorismo, empreender é construir, é criar. Quando você está empreendendo, você está construindo algo. Então, é importante que a gente entenda que é um processo de construção, é um processo de construção infinito. Impacto. Impacto. Nossa, impacto é uma palavra complexa, porque é o impacto que você gera, é o impacto que você sente, é o impacto que transforma, e às vezes você também tem resultado ao não fazer nada. Então, impacto é transformação. Liderança. Liderança. Liderança é o resultado da sua atitude. A atitude que você tem de tomar iniciativa, de não deixar só a bola quicando. Então, atitude. Mentor. O João Kepler, eu não consigo parar de pensar. E é engraçado porque eu tenho uma coisa cíclica ali com ele, né? Eu fui mentor do Davi Braga, que é filho do Kepler, e o Kepler me orienta. Então, eu sempre cuidei do Davi como se fosse meu próprio filho. E hoje a minha filha pega a mentoria com o Davi. Legal. Então, é meio que cíclico, assim, as coisas vão se transformando. Então, eu acredito que ser mentor é como um educador. É você doar um pedaço da sua vida que não volta nunca mais para o sucesso do outro. Conexão. Conexão é algo que te leva onde o conhecimento não te leva. Existem coisas que a universidade, que o conhecimento, que os estudos podem te levar, mas não importa o quanto de conhecimento você tenha, e sim o quanto você consegue implementar e praticar no final do dia. E a conexão é isso, onde você consegue chegar. Startups? Trabalho filantrópico, brincadeira. Não, sobre startups, eu acredito que as startups elas são um excelente ambiente de ensaio. As startups precisam entender que elas não estão maduras o suficiente quanto grandes empresas, e as grandes empresas precisam ter clareza que elas precisam das startups para que elas possam simular, criar um ambiente um laboratório de construção de novos negócios. Então, é necessário que exista
Então, uma palavra para startups é dualidade. Então, é o equilíbrio e dualidade. Futuro. O futuro está no passado. Eu gosto muito de olhar para o passado, de olhar para trás e olhar para as coisas que já aconteceram. E quanto mais a gente olha para o passado, mais a gente empreende sobre o futuro. Mac, quero agradecer a sua presença. Tem aqui uma lembrança da LPA e você, para você. Aqui tem uma caneca do LPA para você usar essa caneca. Pega a sua caneca para você ver. Ó. Eu adoro essas canequinhas. Essa caneca não, é o copo. Eu adoro copo térmico. Copinhos térmicos. Esse copo térmico é bom que você vai lá, tá tomando seu drink, alguma coisa, você vai lembrar de mim. Você vai falar, opa, aqui eu estava conversando com a Lilian, falei sobre isso, aquilo. Eu gosto do copo por causa disso. E aqui dentro também tem um produto para te proteger na pandemia, Dux Defender, do nosso apoiador, contra germes, bactérias, protege mesmo, o pessoal usou muito na pandemia e agora está sendo muito usado dia a dia também, você põe no carro, vai te proteger demais. Muito bom, muito obrigado, Lilian. Prazer, que honra estar aqui com vocês, compartilhando com toda a equipe. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar minhas loucas ideias aqui. Espero que a gente possa conseguir conectar e que a gente possa continuar compartilhando conhecimento, porque eu acho que é isso que você faz em tantos lugares, inclusive no Instituto Êxito, né? De deixar um legado para as pessoas de conhecimento. Então, compartilhar ideias é isso que nos move. Obrigado. Legal. Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. #segue o Mac em qualquer rede social. Então, temos muitas redes sociais hoje. Eu gosto muito de falar de todas elas. Então, #segue o Mac, você me acha em qualquer lugar. E também siga o programa LPA e Você no nosso Instagram, @LPA e Você, no nosso site www.lpaevocê.com.br, no meu Instagram, @Lilian_Prima Albuquerque, e também na nossa plataforma lpa.academy. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada!